Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesse a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias, o tesbita de Tisbé, de Galaade, disse ao rei Acabe: tão certo como estar vivo o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não cairá nestes anos nem orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Então o Senhor dirigiu a palavra a Elias, dizendo: sai daqui, vai para o Oriente e refugia-te junto à torrente Carite, em frente ao Jordão. Beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que te levem alimento. Elias fez como o Senhor lhe tinha dito. Partiu e foi viver junto à torrente Carite, em frente ao Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, e ele bebia da torrente. Palavra do Senhor.
auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso auxílio vem do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso auxílio vem do Senhor. Levanto os meus olhos para os montes, donde me virá o auxílio. O meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso auxílio vem do Senhor. Não permitirá que vacilem os teus passos, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer aquele que guarda Israel. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso auxílio vem do Senhor. O Senhor é quem te guarda, o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo. O sol não te fará mal durante o dia, nem a lua durante a noite. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso auxílio vem do Senhor. O Senhor te defende de todo o mal. O Senhor vela pela tua vida. Ele te protege quando vais e quando vais, agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis, quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, queridos peregrinos, acabámos de escutar, talvez, o texto mais conhecido em todo o mundo e, seguramente, o texto mais traduzido em todas as línguas do mundo. As bem-aventuranças. Mas situemo-nos no contexto em que este episódio aconteceu. Uma numerosa multidão seguia Jesus. Jesus encaminha-os para cima do monte e toda aquela multidão se senta no chão. Nada disto é por acaso. À medida que nós saímos de uma planície e começamos a subir, vão-nos acontecendo algumas coisas. A primeira é que vamos ficando cansados. Depois, vai-nos faltando um bocadinho de ar. Mas, igualmente, à medida que subimos, novas perspectivas vão se vislumbrando nos nossos olhos. Começamos a ver mais longe. E à medida que subimos, cada vez mais longe, vamos vendo novos horizontes. O que não víamos quando estávamos numa planície, começamos a ver à medida que subimos. E assim foi com aquela multidão. E uma vez subida a montanha, sentou-se no chão. Qual seria aquilo que toda aquela multidão esperava? Provavelmente mais um grande milagre de Jesus, curar um cego, um surdo, um mudo, um paralítico, ressuscitar um morto, enfim, toda aquela multidão provavelmente estaria ali na expectativa de ver algo de extraordinário uma vez mais. E eis que Jesus começa. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que têm sede, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os que choram. É desconcertante. É tudo aquilo que nós não queremos. Não queremos chorar, não queremos ter sede, não queremos ter fome. E, no entanto, tudo isso temos permanentemente. Jesus mudou radicalmente a expectativa com que eles subiram ao monte. Não foram ver um milagre físico, mas viram a encarnação do Verbo
a ensinar o caminho da felicidade. Sim, porque as bem-aventuranças outra coisa não são de que a autobiografia da vida de Jesus. Tudo aquilo que ele fez e viveu. É um desafio a experimentarmos, configurarmos com ele. Não se trata da fome física e da sede física, mas sim do alimento que nos salva verdadeiramente, da fonte da água viva, do pão do céu, de tudo aquilo que nos conduz ao céu e que, definitivamente, é a única coisa que realiza o ser humano. Por fim, a última bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que serão perseguidos. Toco nesta bem-aventurança porque, hoje em dia, vê-se tantos ataques à Igreja, nomeadamente também por aqueles que mais a deviam defender. E é curioso, porque fazem esses ataques achando que estão a defender a Igreja. E quando são chamados à atenção, a atitude dessas pessoas é acharem que são eles os perseguidos. Mas não é verdade. São eles os perseguidores. São um instrumento do mal, não do bem. A única certeza de que nós temos que podemos cumprir a vontade de Deus é cumprir a vontade da Igreja. Quem não tem a Igreja como mãe, não tem Deus como Pai. E tantos há que dão mais valor aos rituais externos de culto do que ao próprio Filho de Deus. Estranho. É estranho. Porque aquilo que nos redimiu a cada um de nós, aos homens de todos os tempos, não foi a cruz. Não foi a cruz. A cruz foi o instrumento material pela qual se deu a consumação da nossa salvação. É verdade. Mas o que nos redimiu formalmente foi a vontade do Filho de Deus, em obedecer à vontade do Pai. Que fique claro, foi a obediência do Filho ao Pai que nos salvou. E, portanto, quem não obedece não está a cumprir o caminho da salvação. Tenhamos sempre bem isto presentes. Muitas vezes, no nosso zelo, achamos que estamos a fazer o bem, quando na realidade estamos a fazer o mal. Termino com uma das frases que mais me faz crescer interiormente. É muito exigente, é verdade, mas ajuda muito. É esta. Quando não estamos a fazer o bem, já estamos a fazer o mal. E mal é tudo aquilo que divide, é tudo aquilo que não é obediente, é tudo aquilo que gera divisão, é tudo aquilo que gera confusão, é tudo aquilo que não vem de Deus. Peçamos a Maria, a mulher obediente à vontade do Pai, que, como foi para os pastorinhos, seja também para cada um de nós o caminho seguro que nos conduz ao Pai. Irmãos e irmãs, as bem-aventuranças proclamadas por Jesus resumem o espírito do reino de Deus que ele veio anunciar. Peçamos ao Pai que a nossa herança seja esse reino, dizendo: ouvimos, Senhor. Pelo Papa, pelos bispos de toda a Igreja, para que na força do Espírito Santo
transmitam aos homens a mensagem de bem-aventuranças. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos profetas que têm a coragem de denunciar os homens ímpios, poderosos, sem escrúpulos, para que Deus esteja com eles e os proteja. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos homens cheios de zelo pelo Deus vivo, que não se deixem corromper pelos maus costumes, para que a palavra do Senhor seja o seu guia. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos que sofrem perseguição por amor da justiça e pelos que entregam a vida pelos irmãos, para que o céu seja a sua recompensa. Oremos, irmãos. Pelos paroquianos que promovem a paz na comunidade, por aqueles que servem a Cristo nos mais pobres, para que venham a contemplá-lo na prática celeste. Oremos, irmãos. Ouvimos. Deus, Pai de bondade e misericórdia, abri os nossos corações às bem-aventuranças e ajudai-nos a vivê-las com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo o criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. O corpo de Cristo. Amém.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, e Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos desejo um bom almoço e a continuação de um santo dia. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.